Olá, bom dia. Que Deus te abençoe mais uma vez, né? Estamos juntos. Graças a Deus. E quero falar com você sobre atitude, a atitude que a gente tem que tomar. Sobretudo a pessoa que está eh, envolvida numa situação, por exemplo, né? Ela é da fé, ela é da fé. E ela caiu, ela cometeu um pecado, ela cometeu algo que está atribulando a mente dela. Ela está se sentindo mal, ela não consegue mais orar, ela não consegue mais falar com Deus, e é natural, é normal que a pessoa se sinta assim quando ela erra, quando ela falha, quando ela comete uma falha grotesca. Todas as falhas são falhas, todo pecado é pecado, e todo pecado leva para o inferno. O adultério como a mentira. São iguais, não são diferentes. Todo pecado. Aquele pecado que a pessoa comete com o seu próprio corpo, né? Na sua intimidade, no seu escondidinho, ninguém está vendo. E ninguém vai saber se ela não falar, mas ela e Deus sabem. E o diabo também, o acusador, né? E às vezes a pessoa está numa situação dessa. Eu quero falar com você que está numa situação assim, você não sabe o que fazer. Aí talvez você diga, como é que Deus vai querer uma pessoa suja, podre, igual a mim? Eu acho que ele não me quer mais. Quantas vezes eu já caí? Quantas vezes eu tive que voltar, pedir perdão? De novo, meu Deus, eu estou nessa situação outra vez. Não é bom que a pessoa esteja caindo, levantando, caindo. A Bíblia diz que aquele que é de Deus não vive pecando. Ele peca, ele falha, nós falhamos. Mas ele não vive no pecado. Ele se arrepende, ele se conserta, ele se põe em pé. É impossível que o homem não peque. E aquele que diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Porque Deus diz que todos pecaram. E não é no passado. Por isso ele nos deu a blindagem do Pai Nosso, né? Lá no Pai Nosso tem todos os dias, toda vez que a gente faz essa oração, a gente diz, Pai, perdoa os meus pecados. Assim como eu perdoo o pecado daquele que pecou contra mim. Então, o que eu quero falar com você é sobre um homem chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Homem que passou a sua vida toda envolvida em salmos, louvores, adoração, sacrifícios, as guerras do Senhor, lutando pelo povo de Deus. Ele não aceitava que ninguém blasfemasse o nome do Senhor. Quando ele foi contra Golias, ele disse, quem é esse incircunciso para estar afrontando os exércitos do Senhor? A preocupação dele era o nome do Senhor. Ele não aceitou aquilo e foi para cima dos gigantes. Mas esse mesmo Davi, ele caiu. Grotesca, queda grotesca. Ele dormiu, ele deitou-se com a mulher de um amigo, e que amigo, homem fiel a ele, né? O enganou, embebedou para o enganar, mentiu para ele e deu a ele uma carta que era a sua própria condenação para esse rapaz. E depois que o rapaz morreu, tomou a mulher do rapaz, casou-se com ela e disse, agora está tudo certo. Dei um jeito no meu pecado. E não se dá jeito no pecado. Ou você aniquila ele, ou ele te aniquila. Quando o Senhor Jesus diz assim, não temam aqueles que podem matar a tua carne, mas não pode fazer nada com a tua alma. Temei primeiro aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse é o pecado. Não é Deus, é o pecado. O pecado mata e destrói. A gente tem que ter medo do pecado, fugir dele. E a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai vivendo com Deus, a gente vai aprendendo a fugir do pecado. Ele vai nos ensinando, não é do dia para a noite. A gente é nécio na fé, começa nos primeiros passos, cheio de temor, tudo para a gente é pecado, tudo para a gente é proibido, né? Mas o tempo vai passando,
a intimidade com as coisas de Deus vai tirando o temor e a gente acaba fazendo besteira. Muitos são os que caem no pecado. Por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu não assistia filme de terror. Eu falei, não, isso é coisa do diabo. Eu não assistia de jeito nenhum, mas o tempo foi passando, eu vi outros assistindo, eu vi outros que gostavam de filmes de terror, e acabei que eu também comecei a ir naquela mesma, digamos, como se diz hoje, na mesma vibe, né? E hoje eu já não faço mais, porque não é questão de ser pecado, é questão que é uma coisa que representa o próprio diabo. Eu vou estar ali ligado naquilo, mas isso sou eu. Você pode assistir, fica à vontade. Então a gente vai aprendendo a filtrar aquilo que edifica e aquilo que não edifica. A Bíblia diz assim: entoai salmos ao Senhor. Então, quando você estiver nas horas vagas, vai orar a Deus, vai falar com Deus, vai exaltar, vai ler os salmos, vai, sabe, vai dedicar tua mente a Ele de todo o teu coração. Você quer mais de Deus? Você quer o Espírito Santo? Você quer Deus na tua vida? Então vai buscá-lo. Mas talvez você diga, mas pastor, mas será que Deus me aceita? É tanta queda. Se conserta. É simples. É uma atitude. É tomar uma decisão. Não vou mais fazer. Quem manda sou eu, o corpo é meu, a mente é minha. E não vou emprestar mais para você, diabo, para ficar usando o meu corpo. Para fazer vitupérios a Deus e a minha fé, sobretudo. E o rei Davi diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade do meu coração, essa iniquidade é aquele pensamento: eu vou pecar, depois eu peço perdão, ele me perdoa, Deus é bom. Então eu vou, agora eu peco, depois eu peço perdão. Aquele negócio, né? Todo domingo tá na igreja confessando o seu pecado e começando um ciclo de 7 dias de pecado de novo. Domingo vai lá e se confessa outra vez, toma a hóstia ou a ceia, né? Como queira, e volta ao mesmo ciclo do pecado. Ele diz assim: mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração, porque houve um verdadeiro arrependimento. E arrependimento é o deixar o pecado, é o abandonar o pecado. Ele diz assim: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus nunca desvia de ninguém a sua misericórdia, desde que haja verdadeiro arrependimento. Então, se você se sente enojado de você mesmo, e a gente se sente assim quando erra, né? A gente fica muito chateado com a gente, muito revoltado com a gente. Mas, primeiro, é necessário perdoar o próximo? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, perdoe-se também. Mas, arrependa-te. Abandone aquilo que está te atrapalhando, te separando de Deus. Aquilo que está fechando os céus para que Deus não te ouça. Porque é isso que diz lá em Isaías 59. Não, a mão do Senhor não está encolhida que não possa ouvir, que não possa atender. O braço dele não está encolhido que não possa atender, nem ouvidos de Deus estão surdos que não possam te ouvir. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então tome uma decisão, abandone isso que te separa dele. Aquilo que te impede, você sabe que precisa entregar sua vida para Jesus, está na igreja há um tempo, já como muitos, há 10 anos, mas não deixam a vida velha, não se batizam, não entrega a sua vida, não se arrepende do seu pecado e permanece ali, pasto para o fogo do inferno. Pasto para o fogo do inferno. Combustível para o fogo do inferno. Alma que vai queimar no inferno. Estando dentro da igreja. Quantos estão dentro da igreja assim? E às vezes se batizou nas águas, mas arrumou um amante, uma amante, apareceu a maneira de ganhar um dinheiro fácil. E ela está aplicando aquilo, ela ainda conserva os seus maus hábitos e não abandonou a vida velha. Então, meu amigo, por isso você vive triste, cabisbaixo, por isso teu semblante é semblante de pecado, semblante está na igreja, mas não consegue se levantar. Só que Deus está com a mão estendida e é mão forte. E ele te levanta. Porém, é aquilo que Davi falou: se eu atender
a iniquidade do meu coração, ele não me ouve. Então abandone a iniquidade do seu coração, coloque, e você pode fazer isso agora, a hora que você quiser. Você tem o livre-arbítrio que Deus não interfere, nem o diabo. O diabo tenta e Deus leva a solução para o perdão e a vida com Deus. Mas a decisão é nossa. Ah, mas eu fico neutro, a neutralidade já é do diabo. Tem que tomar uma decisão por Deus, tá bom? Mas é você que sabe, a vida é sua, a alma é sua, e quando você fechar os olhos, saiba que o dono da tua alma, o dono da minha alma, virá buscá-los. E cabe a nós escolher os donos agora, tá certo? Tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por essa direção, por essa oportunidade. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, vem sobre essa pessoa que talvez se sinta agora a mais rejeitada pelo Senhor. O Senhor não rejeita ninguém. O Senhor rejeita um coração que não se arrepende. Mas todo coração arrependido, quebrantado, o Senhor atende e o Senhor abençoa. Então, meu Pai, toma a vida dessas pessoas em tuas mãos, as vidas delas, guardas e as abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haja perdão e que haja o dom do arrependimento que só o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e aproveite a oportunidade de que, enquanto está vivo, a esperança. Essa semana eu vi uma pessoa que manifestou com o espírito imundo, e o espírito imundo disse que tinha levado, né, o cônjuge dessa pessoa. Tinha matado a pessoa, se matou enforcada. O diabo narrou como ele fez, né, explicou como que ele fez, e disse assim, e o pastor perguntou, e agora? Ele falou, agora não tem mais jeito. Só tem jeito enquanto tem fôlego de vida aqui. Depois que o fôlego de vida saiu, a alma é nossa, se ela não tiver com o homem de branco. Então, é um recado que o próprio inferno deu. Se não tiver com o homem de branco, o último fôlego acabou, a alma é dele. Tá bom? Então, põe as barbas de molho, ponhamos as nossas barbas de molho, né? Tá certo? Deus te abençoe, fique com Deus.